começa com alguém caminhando na chuva e ele vê uma garota sentada no balanço e ele fica olhando para ela. Será que vou lá falar com ela? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Mas por algum motivo ele acabou voltando, pois ele vê o rosto dela e parece muito solitária. E ele vai lá entrar ela e fica perguntando o que ela faz ali fora. Fujimi-san, deixa eu falar algo comigo? Literalmente ela cagou com minha pergunta. E ele disse que foi a primeira vez que ele falou com a China Mayuru. Ela fala que não precisa de nada e ele disse que ela ficar sentada aqui no meio da chuva, as pessoas vão se preocupar com ela. Então você conta com uma das pessoas preocupadas? Ela diz pra ele que escolheu estar ali, que não é pra ele se incomodar. Mas você vai se resfriar, vá pra casa e leve isso. E não precisa me devolver. E ele vai embora. Muito obrigada. Eu sou pra fazer essa voz, velho. Na escola meio que ele ficou resfriado. Quando ele se pergunta como é que ele ficou resfriado, pois ele tinha um guarda-chuva. Ele fala que meio que deu o guarda-chuva dele pra outra pessoa que estava perdida. Diz que ele é bonzinho demais e pergunta pra quem que ele emprestou esse guarda-chuva. Ele acaba dizendo que foi uma garotinha. E ele acaba vendo ela no corredor. Meio que ela tá meio diferente do de ontem. Tá mais alegre, sorridente e tal. E meio que todo mundo gosta de chamar ela de anjo. E foi por isso que eu botei o nome do título assim. E meio que a Maru é boa em tudo. Nos estudos, nos esportes e etc. E o Fujimi tem certeza que a maioria dos caras quer pegar ela. O amigo dele ainda fica tirando da cara dele se ele tivesse uma namorada. A namorada dele cuidava dele. Tu só fala isso porque tu tem uma. Exatamente, amigo. Tá de sacanagem? Quando ele tá voltando lá pro apartamento dele, ela tá lá esperando ele. Eu disse que você não precisava devolver. Mas ela diz, já que ela pegou emprestado, lógico que ela tem que devolver. Mas meio que ela percebe que ele tá meio mal. Não é da sua conta. Eu achei que é sim. Mas ele disse que ela não precisa se preocupar com ele. Confia, ela não precisa se preocupar não. Mas ela acaba ajudando ele do mesmo jeito. Mas quando ela vai lá entrar no apartamento dele, tá uma bagunça. E ela fala que vai ali no apartamento dela e volta já, e é pra ele trocar de roupa quando ela voltar. E meio que ele acabou vindo morar sozinho quando foi para o colegial. E por coincidência do destino, ela veio morar do mesmo apartamento que ele, só que do lado. Ele estava mimindo lá. Quando ele acorda, ela tá lá esperando ele. E ele dorme mais ou menos durante umas 2 horas por aí. Ele diz até desculpa pelo trabalho que ele tá dando pra ela. E ela ainda fez um mingauzinho de arroz pra ele. Tem vizinha melhor do que essa, velho? Tem vizinha melhor do que essa, mano? Eu acho que não. Mas antes dele comer, ele tem que tirar a temperatura. Ela gosta. E ele fica lá olhando pra comida dele. Você não tá esperando que eu dê na sua boquinha não, né? Não, imagina, nunca ia pensar isso. E ela dá um sermão dele que ele devia limpar o quarto. Você tem toda a razão. Eu não posso bundar por... E ela fica feliz por ele gostar. E ele pergunta pra ela o que ela tava fazendo naquele balanço sozinho no meio da chuva. Brigou com o namorado ou algo do tipo? Mas ela fala que não tem namorado. Coisa boa, meu amigo. Pelo seu jeito, eu pensava que você tinha 2. Tá de sacanagem? Mas ele pede desculpa lá, ele não é tão babaca assim não. E meio que ela só tava querendo esfriar mesmo a cabeça naquela hora. É, no meio de uma chuvarada. Até anjo se incomoda com alguma coisa. Por favor, não me chame desse jeito. Isso foi fofo, mano. Ela dá um sorrisinho. E ele fala que a partir de amanhã eles vão ser estranhos de novo, um para o outro. Ou será que não? O amigo dele no outro dia já pergunta se ele tá melhor. E ele fala que tá assim. O amigo dele fala que é melhor ele começar a ter uma vida mais organizada. Começando limpando a casa. Tá parecendo ela falando. E ele percebe que ela é bem diferente na escola. E ele meio que tá arrancando um suquinho. E a Mayuru vai lá na aposta dele e dá uma comida pra ele. Tem umas sobras, pode ficar. Ele foi lá arrancar, né, meus amigos? Isso aqui tá bom demais. E no outro dia, ela leva outra marmita de comida pra ele. Seu estilo de vida é lamentável, como é isso? Ok, então. É todo dia que eu comer uma comida de um anjo mesmo. Esses dois tem que ficar junto logo. E a partir daí, ela começou a dar marmita pra ele todo dia. Coisa boa, hein? E ele conversa com o amigo dele lá na escola de novo, mas só pra falar algumas coisinhas lá, beleza? Então não vou falar muito sobre essa parte, não. E meio que ele estava no mercado agora e a Mayuru estava lá. E o detalhe aqui, ela só compra as coisas que tiver em promoção. Errado ela não tá, né, amigo? E ele nunca nem se imaginou ela se impostando com promoções e tal. Ela fala que não tem outra maneira de reduzir os custos. E quando ele fala da mesada dos pais dela, ela fica meio triste. Aí já tem um mistério que depois eu vou dar uma olhadinha no original, só por curiosidade. Ou será que não? E ele vê que a sacola de compras dela está pesada e ele leva pra ela.
E é uma cena bem fofinha. No mangá também foi deveras fofo. O que foi? Eu li o mangá, mas não li a móvel. Enquanto isso, o Fujimi está tentando limpar seu apartamento. Só que ela acaba indo ajudar ele. Que bom que ele não deixou ela cair. E meio que ela ficou meio pertinho dele. E ela ficou sentida com isso. Né? Já se apaixonou já. Eu deixamos ela pra comer depois da limpeza. E meio que tá meio tarde pra ele fazer compras. Então ele decide pedir uma pizza. Só que ela nunca comeu uma pizza. Mano, que pais são esses que nunca deram uma pizza pra filha, mano? Meio que ela tinha uma empregada. Então não tinha necessidade dela pedir coisa mesmo. E ela gostou da pizza. E ele dá um sorriso. Eu acho bem legal a interação deles. E ele faz uma pergunta pra ela. O que que ela ganha compartilhando a comida dela com ele. Minha própria satisfação. Entendi. E acabou o episódio com os dois fechando a porta ao mesmo tempo. Até o próximo vídeo.